Então você concorda com o tratamento para criança e adolescente? Bloqueio púbere. Estágio Tanner 2. Sabe o que é estágio Tanner 2? Sei, claro, Legal. Eu Legal. estudo, Michele. Então, é o que eu tô falando. Estágio Tanner 2 a gente faz retardo de puberdade. Que eu expliquei lá no início que foi desenvolvido para crianças. Mas o projeto não é sobre isso, não. Mas deixa eu fazer a minha pergunta. Mas isso é auxílio material. Bloquear a puberdade de criança trans é auxílio material. Mas então você apoia a criança trans mudar de sexo. Deixa eu concluir. Ok. Então, quando fala assim, ó, pra tu ver como o Kim é burro, até na leitura do texto dele, qualquer tratamento do gênero biológico. O nosso gênero biológico é homo. Qual é o tratamento que existe para o nosso gênero biológico homo? Qual é, dentro da taxonomia, qual seria o tratamento para o gênero homo? Então, a pergunta bem objetiva é, bem Mendes, quais são os auxílios materiais que são impedidos, então, pelo projeto de lei do Kim? E o que seria o tratamento do gênero biológico? Em cima do assunto que tu estava falando. Tá, perfeito. Michele, não sei se você leu o projeto do Kim, Michele. Não é sobre tratamento médico, por exemplo, para uma criança que tenha a adolescência tardia, ou puberdade tardia ou precoce. Não, tardia ou precoce, né? Pode ter os dois. Não tem nada disso o projeto do deputado. O projeto do deputado é sobre adolescente e criança que queira mudar o seu gênero biológico. Mas você falou no princípio do debate que não concordava com criança querer mudar. Então, em que o projeto ataca as suas convicções? Se você não quer que criança ou adolescente seja submetido à mudança de gênero biológico, qual que é o seu problema com o projeto? Tá? Mas eu não vim aqui para defender o projeto do Kim, não. Eu vim aqui para dizer o seguinte, você diz, Michele, que desde 1990 a transgeneridade não era mais conhecida como doença, certo? E que o diretor da OMS... ele só seguiu algo que já estava, então, consuetudinário. Não é bem assim, Michele. Olha, você já ouviu falar certamente do Hospital John Hopkins, né? Isso, seríssimo, né? Eu acho que ele tem uma relevância na comunidade científica internacional. Estou procurando aqui o outro papel que eu trouxe. É muito importante, certo? E aí, o médico que era chefe do departamento de psiquiatria do John Hopkins, em 2014, muito mais, 14 anos depois de 1990, que você falou que já não era mais 24. Considerado, 24, né? 90, é verdade, boa na matemática que eu sei. A gente vai para medicina ou humanas porque a gente não gosta de matemática, não é bom. Mas enfim, ele lá nesse tempo, em 2014, ele escreve para o The Wall Street Journal que a transexualidade é um transtorno mental que merece tratamento. E ele participa também, como amicus curiae, de um julgamento da Suprema Corte norte-americana, e ele diz que, na sua participação, que o transtorno, a transexualidade é um transtorno mental que merece tratamento. Por quê? Porque ele é o chefe da psiquiatria de um dos hospitais mais importantes dos Estados Unidos da América, e ele, pela sua experiência médica e científica como chefe de psiquiatria do John Hopkins, que é o hospital mais importante dos Estados Unidos no que diz respeito a isso, pela sua experiência, ele entendeu que quando o paciente faz a mudança de sexo, isso não afeta diretamente na base do seu sofrimento. Isso é o John, é o médico que está dizendo. Não sou eu, Michele. É o Dr. Paul McGruff. Ele pesquisou isso num jornal, The Wall Street Journal. Não sou eu. Quem quiser ler, tá lá. Eu posso até ler aqui, olha. A transexualidade é um transtorno mental que merece tratamento. Em uma publicação registrada em 2016, embora publicada inicialmente em 2014, ele diz, o chefe de psiquiatria do hospital, ele diz que os médicos que promovem a cirurgia de troca de sexo estão colaborando com a promoção de um transtorno mental.
e ele diz que é biologicamente impossível a mudança de sexo. As pessoas que se submetem à cirurgia de troca de sexo não mudam de homem a mulher ou vice-versa. Pelo contrário, transformam-se em homens ou mulheres masculinizados ou feminilizadas. Afirmar que isso é questão de direitos civis e fomentar a intervenção cirúrgica é, na verdade, colaborar e promover um transtorno mental. Não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso é o chefe, era à época o chefe da psiquiatria de um dos hospitais mais importantes, relevantes dos Estados Unidos, que promove conhecimento científico. Então a decisão da OMS, ela é política. Michele, 3 minutos. Eu evito usar a falácia bem, mas vamos lá. Primeiro, tu usou um apelo à autoridade nisso daí, porque tu citou uma publicação no Wall Street Journal, e aí eu te pergunto assim, qual foi a amostra, qual foi o método, qual foi o grupo de controle que foi usado para publicação no Wall Street Journal, porque até onde eu sei, o Wall Street Journal não é nem nunca foi revista científica. Se tu citasse aqui, por exemplo, o Leonard Sachs, que é um PhD, por exemplo, em psicologia, ele também trata a transexualidade como doença. Inclusive, ele tem um livro chamado Why Gender Matters, que foi dissecado pela própria Associação Americana de Psicologia, porque o Leonard Sachs, naquele livro, e que eu peguei e fiz questão de ler aquela bosta daquele livro, ele pega os artigos científicos e ele pega um trechinho desse tamanho de cada artigo, que mais ou menos corrobora com o que ele está falando, mas o artigo não tem nada a ver com aquilo. Se tu pegar as referências bibliográficas que o Leonard Sachs usa no livro dele, tu vai ver que nada tem a ver com os artigos que ele utilizou. Mas eu não citei esse cara. Calma, mas eu tô te dando um exemplo. O fato de tu citar o cara, o psiquiatra do John Hopkins, que é um grande psiquiatra, todas essas pompas de termos que tu usa, é só um apelo à autoridade, é só fazer um aumento da credibilidade dessa pessoa. Quando eu te pergunto, então qual foi o meu discurso? Qual foi o artigo? Qual foi o artigo acadêmico que ele publicou? Qual foi o grupo de amostra? Okay. Qual foi o grupo de pesquisa? Qual foi o grupo de controle? Por quantos anos foi feita a pesquisa? Qual foi o resultado da pesquisa? Quais eram as limitações do estudo? Citar uma publicação do Wall Street Journal é desonestidade. Porque eu posso publicar qualquer merda no jornal Zero Hora na Folha de São Paulo. Mas você não é chefe de psiquiatria do hospital mais respeitado dos Estados Unidos, Mas eu poderia ser chefe da puta que pariu e não faria diferença nenhuma, entendeu? Okay, a diferença, ela faz no seguinte. Quando a gente tem uma pesquisa com método, com amostra, com grupos de controle aplicados, com robustez do estudo, quando a gente sabe qual é o grau de impacto daquele estudo, em qual revista ele foi publicada, se ela passou por revisão de pares, se ela foi feita depois parte de um review sistemático, o que aconteceu com aquele estudo. Simplesmente tu publicar no Wall Street Journal não quer dizer absolutamente nada. E aí tu te baseia, eu acho muito engraçado, que tu te baseia em tudo lá de fora, e as duas perguntas que eu te fiz tu nem respondeu. Tu passou voando pelas duas perguntas. Eu perguntei o que era o auxílio material e eu perguntei o que é tratamento biológico. E aí tu vê que as pessoas não podem mudar sexo. Sexo é uma... Eu, Michele, foi sexo, o chefe de psiquiatria, eu não disse isso. E eu tô citando. E eu endosso, sexo, mas eu não disse isso. Eu também endosso. Porque o sexo, ele é imutável. O que tu pode mudar é a tua epigenética através das alterações hormonais do teu corpo. Mas tu não muda as características primárias que vieram no teu corpo, tu as altera cirurgicamente. Mas isso não muda teus cromossomos e não muda os teus genes. Ótimo. Só que isso é sexo e não gênero. E quando tu tenta fazer essa associação de que gênero e sexo são as mesmas coisas, é uma associação simplesmente burra. E eu achei que tu vinha para um debate para ser mais honesto, mas tu passou fazendo apelo à autoridade o tempo todo, e agora, nesse último, eu cheguei a cansar disso.